Cara, tem muita gente que trava em continhas de matemática por não saber alguns detalhes. Isso me lembra esse meme aqui. Tipo, se a pessoa soubesse que H2O é a mesma coisa que água, ela teria ido pelo caminho mais curto. E muita gente faz isso em matemática, não sabe que existe um caminho mais curto e perde muito tempo com continhas. Então eu vim aqui para te mostrar 3 truques de matemática que vai poupar muito do seu tempo aí quando você estiver fazendo suas continhas. Vamos pro primeiro deles. Uma ferramenta que você precisa ter para entender o primeiro truque é essa daqui, ó. Você precisa entender que quando você tem um número e você multiplica por um número sobre ele mesmo, você não está alterando esse número aqui. Você simplesmente está escrevendo ele de outra forma. Dá uma olhadinha nisso, ó. Se eu fizer 5 vezes 3 sobre 3, na verdade a gente está fazendo assim, né? Ó, 5 sobre 1, quando não aparece nada aqui, fazendo uma multiplicação de frações, a gente tem 5 vezes 3 aqui em cima, no nosso numerador, vai resultar 15, e no denominador fica 1 vezes 3, que resulta 3. Em outras palavras, eu escrever 5 é a mesma coisa que escrever 15 terços. E é verdade, né? Se eu divido 15 por 3, resulta 5. É só um jeito diferente de você escrever. Só que a gente está acostumado em fazer o contrário, né? A gente está acostumado a simplificar, ó. 15 dá para dividir por 3 e 3 dá para dividir por 3. A gente fica dividindo por 3 em cima e embaixo, nosso numerador e o nosso denominador. E o contrário a gente não costuma fazer, né? Quando você tem 5 sobre 1, você não costuma fazer assim, ó. Multiplica por 3 em cima e por 3 embaixo. Mas você pode fazer isso. Entendido isso, entendido que você não está mudando o número, você só está escrevendo ele de outra forma, facilita demais para quando você pega situações com frações. Por exemplo, 10 terços somando com 8 quintos. Olha só como fica fácil fazer esse tipo de conta, ó. Muita gente acaba resolvendo a partir daqui por fatoração. Mas eu quero te mostrar um jeito diferente, ó. Se você multiplicar aqui por 3 em cima e embaixo, por que eu estou multiplicando por 3? Porque aqui o nosso denominador é 3. E aqui desse lado eu multiplicar por 5 embaixo e em cima, multiplico por 5 porque esse outro denominador aqui é 5, tá? Você vai perceber o seguinte, ó. O denominador agora vai ser igual. Os dois denominadores, ó. 3 vezes 5 resulta 15. E 5 vezes 3 aqui também vai resultar no denominador 15. Então, você vai ter denominadores iguais e vai poder fazer a sua adição. Agora, os numerozinhos de cima. Ó. 5 vezes 10 resulta 50 e 3 vezes 8 resulta 24. Em cima, então, nós vamos ficar, né, no nosso numerador com 50 mais 24, resultando 74. E o denominador a gente mantém. Um erro comum que a galera comete aí é somar denominador. Não faz sentido você fazer isso. Se quiser saber mais a respeito, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo. Por que você não pode fazer isso, tá? Então, nós temos aqui 74 sobre 15. Esse é o resultado dessa adição de frações. Então, esse é o primeiro truquezinho aí para agilizar suas contas. Você não precisou fazer fatoração, que é aquele processo lá de você fazer assim, né? Um pequeno disclaimer aqui, tá? Você pode fazer da forma como você achar melhor. Tem gente que vai achar melhor essa forma que eu vou falar agora, que é a mais conhecida. Se você quiser continuar usando ela, tudo bem. Mas continua até o final do vídeo, porque os outros 2 truques vão valer muito a pena. Você pega os dois denominadores, quando eles são diferentes numa adição de frações, coloca eles assim, fatora, né? Você vai dividir pelos números primos. Aqui dá para dividir por 3, resta 1, baixa o 5, que não dá para dividir por 3, aí vai dar para dividir agora só por 5, fica 1, 3 vezes 5, 15, esse é o mínimo múltiplo comum, aí fica 15 no denominador, divide esse 15 por 3, vai dar 5, vezes 10, resulta 50, 15 dividido por 5, 3, vezes 8, 24. Para não precisar ficar fazendo todas essas contas, a gente pode partir direto aqui para esse jeito que eu fiz em cima, tá? E aí você poupa seu tempo. Bora para a próxima questão. Quando você tem questões de subtração, assim, 100 menos 32, por exemplo, é complicado a gente ficar emprestando, né? Você vai ter esse zero aqui, você não vai conseguir tirar 2 do zero, né? Então você teria que emprestar aqui, aí aqui fica valendo 10, aí você corta, empresta, fica valendo 9, aqui fica valendo 10, aí você começa a subtrair. 10 menos 2 e assim por diante. Então tem um processo mais legal para fazer esse tipo de conta, que é perceber o seguinte, ó. Eu fazer 100 menos 32 seria a mesma coisa que fazer essa diferença aqui, ó. Imagina uma unidade a menos aqui no 100, vai ficar 99, e uma unidade a menos aqui no 32, vai ficar 31. E fica mais fácil de fazer a continha, ó. 99 menos 31 vai resultar o quê, ó? 9 menos 1, 8, 9 menos 3, 6. Acabou a continha. Não precisou emprestar do 1, e aqui fica valendo 0, e aqui fica valendo 10, depois fica valendo 9, emprestando aqui fica valendo 10, 10 menos 2, 8, e 9 menos 3,
6. Tipo, não precisou fazer esse monte de contas. É só nós escrevermos um valor a menos ali no nosso subtraindo e um a menos no nosso minuendo. Outra coisa que pode te agilizar muito as contas aqui é quando você tem uma divisão por números que são divisíveis por o mesmo valor. Por exemplo, aqui a gente tem dois números pares. Eu consigo dividir tanto o nosso dividendo quanto o nosso divisor por 2. Aqui ficaria uma divisão por 2 aqui, né? 3.824. A gente teria 1912. E aqui o 32 dividido por 2 ficaria 16. Eu continuo podendo dividir por 2. Então 19 dividido por 2 vai resultar 9, sobra 1. Aí vai ficar 11 dividido por 2 dá 5, resta 1. Aí vai ficar 12 dividido por 2 dá 6. E aqui 8. Posso fazer mais uma divisão aqui, ó. 478 e aqui 4. Dá para dividir mais uma vez. Fica 239 dividido por 2. Então, ao invés de fazer uma conta com números grandões aqui, agora a gente simplificou para uma divisão por 2. E essa divisão por 2 aqui é facinho de fazer, né? 2 dividido por 2 vai dar 1. Subtrai o 2 aqui, resta 1. Abaixo o 3, fica 13 dividido por 2, 6. Aqui resulta 12, resta 1. Abaixando o 9, vai ficar 19 dividido por 2, 9. Isso daqui dá 18, resta 1. Aí nós não temos mais como multiplicar 2 por 1 inteiro, porque já vai passar de 1 inteiro, né? Então a gente tem que multiplicar por décimos. Vou colocar uma vírgula aqui e colocar um 0 aqui, porque agora eu estou falando de 10 décimos, não de 1 inteiro, tá? 10 décimos. 2 vezes quantos décimos que dá 10 décimos? 2 vezes 5 décimos. Presta atenção na posição que ele ocupa aqui, ó. Por isso que a gente coloca a vírgula, tá? Nessa divisão. A gente coloca uma vírgula e acrescenta um 0 por causa disso. Agora nós estamos trabalhando com décimos. 2 vezes 5 décimos resulta 10 décimos. E quando a gente subtrai, o resto é 0. Então, eu pego uma conta que era 3.824 dividido por 32, que daria números grandes e muitas multiplicações. Simplifico essa conta, tá? Tanto o dividendo quanto o divisor, e o resultado é o mesmo. Então eu espero ter te ajudado aí de alguma forma a simplificar os seus cálculos. Se você achou muito corrido, eu posso fazer um vídeo mais devagar explicando passo a passo o que está acontecendo. Caso tenha ficado dúvidas, deixa aqui nos comentários, tá bom? E diz aí, o que você acha complicado pra caramba em matemática? Que você nunca entendeu muito bem o porquê que acontece daquele jeito ou sobre o que é aquilo. Se você deixar nos comentários, eu vou fazer vídeos a respeito. E desde já, valeu pela sua atenção, maninho. Te espero na próxima. Falou!